Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei, expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil, e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipuladas. A geopolítica global está em chamas, nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos, mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar, mas você sabe contra quem ou contra o quê?
Você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. Você acha que está lutando uma guerra local, mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6.000 alunos, nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora, nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Na pauta de hoje, nós temos a volta do Bolsonaro no melhor estilo de 2018, partindo para cima do Valdemar, do Kassab e até mesmo do Tarcísio do Nunes. Vamos falar também sobre a vergonha internacional que o Supremo passou em uma matéria gigante em um dos jornais prediletos deles mesmos, o The New York Times, bem como a banana que o STF está levando da Interpol. A gente vai finalizar trazendo a nossa atualização de todos os programas sobre as eleições americanas. E eu te digo uma coisa, você vai sair do programa de hoje sabendo que o caminho para a vitória do Trump está muito bem traçado. Ele saiu da condição de favorito para favoritíssimo. Então, você que está nos assistindo pelas nossas múltiplas plataformas, eu peço a você, perca um segundinho. Se está assistindo pelo X, dá o botão do repost. Se está assistindo, aliás, peço que sigam a minha nova conta no X. Eu preciso que o Alexandre bloqueie essa conta. P Figueiredo BR4. Sigam a conta P Figueiredo BR4 no X. É importante que ela cresça e seja bloqueada pelo Alexandre. Um dia vocês vão entender porque num dia não tão distante. E para você que está assistindo, deixa o like. Comenta aí aqui nos comentários, eu estou com a telinha aqui acompanhando exatamente o que você está dizendo, podem me xingar, eu quero saber o que vocês estão achando. Compartilha o programa com todo mundo que você puder, a gente está num bloqueio tremendo das redes sociais, 8 fontes transmitindo o Paulo Figueiredo Show para a gente conseguir chegar até você, mas o que faz diferença mesmo é quando você manda o programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos, porque afinal esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu não teria como começar esse Paulo Figueiredo Show sem falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um assunto quase irresistível. E mais especificamente, as falas dele de ontem sobre o próprio partido, sobre o PL. Então, se você não acompanhou, antes da gente partir para os comentários, eu queria passar para vocês alguns trechos das falas do presidente que parece ter voltado ao melhor estilo de 2018. Coloca aí pra gente, Brunão. O PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, quanto mais, porque não acharemos bolsonaristas lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente o partido do povo que possa confiar. Então a declaração de agora, por ser verdadeira, já que eu posso conversar com o presidente, é sobre o telhado realmente. Eu ralo como condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar de 3 estados continuar na vida. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar 90, é outra história. Maranhão não vai ficar como está, eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido, não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, na questão de 4 semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias lá, o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esse parlamentar, se ela continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais uma vez, não é a primeira vez não, pega em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada do partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra, mas que candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Isso é elegível por quê? Porque reuniu embaixadores, porque subiu no carro de som do pastor Malafaia, o primeiro, abuso de poder político, que votam aí e reuniu embaixadores. Outro, que abuso de poder econômico, está no carro de som do pastor Cila Malafaia. É uma perseguição. E isso foi avante. Essa inelegibilidade continua valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil
no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho. Cuidar da minha vida. Antes que me matem, ou façam algo pior com a minha vida. Você pode ver. Muita gente elegeu, basicamente, sem recurso. E o povo acreditando na nossa proposta. Não pode agora achar que vai mudar. Por exemplo, eu não vou falar o nome, mas não é uma candidatura pelo Brasil. Ou a gente é cabeça, ou é vice. Enquanto eu passei por lá há poucos dias, foi maravilha. Houve segundo turno. Já tem uma maioria dentro desse partido, Rio Grande do Sul, buscando apoio do PDT para ganhar o segundo turno. É duro você trabalhar dessa maneira. Eu estou falando com vocês. Esses dois parlamentares, Maranhãozinho, ele é pastor Gil. Não pode ficar vendo partido. No final. Todos nós estamos sofrendo com isso. Ah, não tem bolsonarista no Maranhão. Tem gente honesta no Maranhão, sim. Tem o próprio Gâncio, do PRTB, que perdeu a eleição, que é do nosso lado. Tem deputado lá, suplente, que está lá no suplente agora, que quer realmente assumir o partido. Ou, gente, mostra que viemos, ou vamos entrar agora como vamos pegar o ministério com Lula. Enquanto o seu Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, ele diz que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com 3 ministérios no PT, ou secretaria no governo do Estado, ou secretaria do município, ou seja, o partido de negócio. Próximo vídeo para vocês colocarem em produção, coloquem um pouquinho menos acelerado, que 2x não dá para ninguém entender. Nem eu, que costumo assistir a vídeo 2x, conseguir acompanhar. Mas o resumo nessa história, e óbvio, a gente não quer passar o vídeo inteiro, né, muito longo aqui, parece que foi uma entrevista dele na Auriverde. Um abraço para os meus amigos da Auriverde, tão queridos, aí o Pitoli, sempre que eu posso eu estou por lá, mas é que foi tiro para absolutamente tudo que é lado. E eu acho que, eu arriscaria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro, né? A gente tem faltado posicionamento daquele que é o maior líder político do Brasil. Então, diante dos acordos, muitos deles bizarros, feitos pelo partido, em locais importantes do Brasil. Eu falei aqui no Paulo Figueiredo Show, em que nós analisamos as eleições municipais, o primeiro depois das eleições, eu disse o seguinte: o PL só não fez mais candidatos vitoriosos porque não quis. Porque não lançou mais candidatos e ficou preso com umas buchas, como é esse caso agora explícito do tal do Pimentel em Curitiba, onde o estrago só não foi maior porque o povo colocou a Cristina Grêmio no segundo turno. Contra tudo e contra todos, eu volto a dizer. Então, eu acho bom ver o presidente Bolsonaro, parece estar puto. Eu tentei falar com ele, não consegui, depois de ter visto essa entrevista. Espero ter algum contato direto ou indireto para saber o que aconteceu, para que ele finalmente se posicione. É bom ver ele se posicionar e pelo menos dar voz às críticas que estão sendo feitas pela população, pelos eleitores. Os caciques do partido precisam entender isso. Nós, os eleitores, mandamos. É assim que tem que ser na democracia, não são vocês. Eu sei que vocês montaram uma democracia esquisitíssima no Brasil, onde os caciques de partido têm um poder inimaginável. Aqui nos Estados Unidos não é assim, tem primárias para todas as posições, inclusive para deputado, tem primária para tudo, para prefeito, tem primária para tudo. Para presidente, você está vendo? O escândalo está sendo nesse momento porque não houve tempo da população se manifestar na primária para escolher o candidato do Partido Democrata, que acabou sendo escolhida pelo cacique a Kamala Harris. Isso nos Estados Unidos é uma aberração, ela está sendo muito cobrada por isso, como foi cobrada num town hall recentemente, e até indiretamente agora nessa entrevista que ela deu na Fox. No Brasil isso é regra. Será que nós queríamos, até mesmo Nunes como candidato em São Paulo? Será que o povo queria isso? Por que vocês, caciques, acham que sabem mais do que a população? E tá aí, a resposta foi dada nas urnas. E tem alguns pontos que têm que ser comentados. O primeiro deles é que finalmente o Bolsonaro peitou o Valdemar Costa Neto. Algo que muita gente dizia, não, ele não tem o poder para fazer. Ora, a gente vai discutir isso aqui. Quem é o PL sem Bolsonaro? O partido que saiu do partido pequeno para o maior partido do Brasil, por causa de quem? Por causa do Valdemar? O Bolsonaro afirma categoricamente: vamos mexer no Maranhão porque tem caras lá que são corruptos contumazes. E a justificativa do Valdemar para manter esse pessoal no PL é que não existe bolsonarista no Maranhão, mesmo diante do fato do PL ter se tornado o maior partido do Maranhão
justamente depois que o Bolsonaro entrou em cena. E está correto o Bolsonaro. Não tem como manter corrupto e vagabundo no partido enquanto você critica o PT por ter um monte de corrupto e vagabundo no partido deles. Isso é tudo que eles querem. A pasteurização, a homogeneização da política é tudo que eles tentaram fazer com o Bolsonaro. Essa é a narrativa deles. Não, o Lula é ladrão. É verdade, todo mundo sabe que o Lula é ladrão. A gente não pode dizer, né, descondenar, não pode chamar de ladrão. Se o Nicolas chama o Lula de ladrão, dá problema. Mas todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Podem me processar, fico guardando a carta rogatória. Agora, eles dizem, mas o Bolsonaro também é ladrão. Olha o partido dele no Maranhão. E se o presidente não fala, fica essa situação. E eu já citei isso aqui inúmeras vezes. Ah, Paulo, mas o Bolsonaro não pode fazer nada se o Valdemar não quiser. O Valdemar é o dono do partido. Ah, mas o Bolsonaro não tem esse poder no PL. E o que o Bolsonaro está fazendo é mostrar que ele tem sim o poder, esse poder todo. E o BO está no colo do Valdemar. Porque, e aqui eu cito ipsis literis a palavra do Bolsonaro, abre aspas, não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido se passar a mão na cabeça de marginais. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo que o Valdemar, ou o Valdemar para de fazer cagada e entregar o PL na mão de um bando de bandido, ou então os deputados alinhados ao Bolsonaro saem do PL. E vocês sabem o que é o PL sem os deputados alinhados ao Bolsonaro? É um zero à esquerda. E pode ter gente que está se perguntando o seguinte, mas se o Bolsonaro sair do PL, ele vai para onde? Meus amigos, olha, eu diria que tem poucos partidos no Brasil, tirando obviamente os declarados de esquerda, que não aceitaria receber o Bolsonaro. E não é por gostar do Bolsonaro, não, mas sim porque o Bolsonaro, com a quantidade de gente que ele ajuda a eleger, dá para qualquer partido em que ele esteja, passa a ter o maior fundo partidário e eleitoral do país. De novo, é só você ver o que era o PL antes da chegada do Bolsonaro. Eu quero dizer, isso não é um chute do Paulo, quero trazer isso em números para vocês. O antigo PR, né, era o nome do PL, até 2019, elegeu 34 deputados em 2014 e 33 em 2018. Não era nem, tá aqui a lista, não era nem um dos 5 maiores partidos do Congresso. Daí você tem a chegada do Bolsonaro, divisor de águas, e o PL fez simplesmente 99, multiplicou por 3 e fez 99 cadeiras, se tornando o maior partido da Câmara dos Deputados. E você acha que os republicanos do Tarcísio não quer isso? Que o PRTB não quer isso? Ou até o Novo, que faz questão de se diferenciar? Diz que o Novo não quer um Bolsonaro? Então, parabéns ao presidente Bolsonaro por peitar estratégias antiéticas do cacique do partido. E finalmente se portar como ele é. O cabo eleitoral mais poderoso do país, o político mais relevante do Brasil, da história recente do Brasil. O segundo ponto que o Bolsonaro tratou foi sobre a sua inelegibilidade. E nesse sentido ele falou 2 coisas. Primeiro, e essa parte eu realmente gostei, foi um aviso ao Valdemar, claro, de que o candidato em 2026 à presidência da República chama-se Jair Messias Bolsonaro. E não é Ratinho Júnior, não é Romeu Zema, não é Ronaldo Caiado, é Jair Messias Bolsonaro. E eu não me lembro de ter visto o Bolsonaro afirmar isso de forma tão categórica recentemente. Isso levantava suspeitas, até porque o Bolsonaro está tecnicamente inelegível. É um fato. E eu considero muito baixas as chances dele ser de fato candidato com o sistema que está em curso, com os indiciamentos que eu acho que vem em novembro contra ele, as acusações formais pela PGR, o indiciamento que vai acabar vindo no negócio do fajuto, do golpe, não sei lá das quantas. Difícil.
Mas se ele afirma que ele é o candidato, ele é o candidato. E eu digo para vocês, eu vou dizer para vocês, para o meu público de forma clara. Se Jair Messias Bolsonaro é o candidato de 2026, Jair Messias Bolsonaro é o meu candidato de 2026. E eu faço questão de ser claro aqui com a minha audiência para não ter surpresa. Eu já falei em outras oportunidades que, não sendo o Jair, eu gosto muito do filho Eduardo. Gostaria muito que ele se colocasse nessa lista de sucessão. Acho muito melhor do que Tarcísio, acho muito melhor do que Zema, Ratinho Júnior, sei lá, quem mais que vocês botem na conta. O meu candidato, não sendo o Jair, é o Eduardo. Mas uma vez que o Jair se coloca claramente como candidato, ele é o meu candidato. Porque é o que reúne as condições para avançar as minhas pautas de forma mais eficiente. Porque é um homem honesto, porque é um homem correto, porque é um homem simples, porque é um homem do povo. Agora, isso não significa que eu não vá, spoiler para vocês também, fazer críticas, muitas vezes duras, ao que eu achar que está sendo feito da forma equivocada. E eu não sou dono da verdade, mas eu sou pago por vocês para dar minha opinião sobre as coisas. E não para fazer propaganda para o governo, para propaganda para um candidato ou para adorar a pílula. Eu não sou governo, não sou partido. Mas eu tenho posição. Eu sou diferente dos jornalistas que você assiste na Globo News, que fingem de isentos e no final são prostitutas, mesmo cabo eleitoral dos políticos de esquerda. Então, volto a dizer, gostei de ouvir categoricamente Bolsonaro dizer que é candidato. E afirmo que é o meu candidato. Isso precisa ficar claro para todo o resto do partido. Isso precisa ficar claro para todo mundo. O que nos leva ao segundo ponto, que foi algo importante que o presidente disse. E se essa inelegibilidade dele não for revertida, que é absolutamente absurda, esdrúxula, nenhum país subsiste tendo um tricondenado à corrupção na presidência da República, enquanto o outro líder político, que representa a maior parte da população do Brasil, não tem os seus direitos políticos porque fez reunião com o embaixador. Algo que a lei diz que ele pode fazer. E eu sempre disse para vocês que eu não invejo em nada a vida de um presidente. Eu sei disso de dentro de casa, né? Uma história, uma curiosidade para vocês, eu acho que eu já contei isso no ar, mas eu era garoto quando o Fernando Henrique aprovou, em 97, se eu não me engano, eu tinha uns 14 anos, Fernando Henrique aprovou a emenda da reeleição. Eu me lembro que eu estava ali muito discutindo com meu avô, né, em casa, ele ainda era vivo, o que ele achava, já estava velhinho e tal, mas o que ele achava sobre a emenda da reeleição. Fernando Henrique loteou o país inteiro para poder aprovar aquela emenda. E eu me lembro do comentário do meu avô, não foi nem se ele era favorável à reeleição ou contra, ele dizia assim, eu não posso acreditar que alguém queira ser presidente 2 vezes. E é por isso que eu digo, né, eu vivi muito isso dentro de casa. Eu não sei como alguém pode querer ser presidente 2 vezes. Ainda mais um presidente como o Bolsonaro, que passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sendo injuriado, difamado, caluniado pela mídia. E não é só ele, mas a família dele também, de uma forma sem precedente. Então eu entendo o sentimento do Bolsonaro, ainda que talvez falar isso ao vivo para todo mundo ouvir, talvez não tenha sido a melhor estratégia do mundo. Mas alguém acha agora que se o Alexandre... Alguém acha que agora que o Alexandre sabe que se ele mantiver a elegibilidade do Bolsonaro até 2026, ele tira o Bolsonaro do jogo para sempre? Você acha que ouvindo isso o Alexandre vai recuar? Porque eu digo, não sei se foi a melhor estratégia dizer isso. Não sei.
Mas foi sincero, foi honesto. Eu gostei que sobrou para o Kassab. E aqui eu tenho que fazer um outro elogio ao presidente Bolsonaro, porque quando nós começamos a trazer aqui a informação de que o PSD era o partido que impede o Alexandre de sofrer o impeachment, eu disse que figuras importantes precisavam cobrar o Kassab, que é o presidente do partido do Rodrigo Pacheco, é o presidente do partido com o maior número de senadores, que pode tornar amanhã o Alexandre objeto de um processo de impeachment. O Ratinho Júnior não cobrou nada, o Sargento Faun não cobrou nada, o Tarcísio não cobrou nada, o Ricardo Nunes não cobrou nada do Kassab. E até o presidente Bolsonaro não cobrou nada à época, ao menos publicamente. E agora cobra, e cobrou pesado. Repetindo a frase do Bolsonaro. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos pegar ministério com Lula, igual tá o senhor Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita com 3 ministérios do PT, com secretaria no governo do Estado, no governo do município, ou seja, um partido de negócios. E aí vocês veem aqui que, ao falar isso, ele não cobrou só o Kassab, mas também ao Tarcísio e ao Nunes em São Paulo. A crítica ao Kassab é mais direta, em razão dele ter 3 ministérios no governo Lula e querer pagar de partido de direita. Mas já o Tarcísio e ao Nunes, a crítica é na medida que o Bolsonaro também cobrou o fato do PSD ter secretarias no governo do Estado e no governo do município, o qual é o Estado e o município em que o PSD tem secretarias importantes. É São Paulo. Diretamente no caso do governo de São Paulo. Então está correto, mais uma vez, o presidente Bolsonaro. Valdemar é parte do problema, Kassab é parte do problema, Tarcísio é parte do problema, Nunes é parte do problema. Não deixa de ser uma alternativa melhor do que o Boulos, não deixa de ser uma alternativa, na minha opinião, melhor do que um farsante picareta que era o Pablo Marçal. Mas ou nós começamos a publicamente cobrar cada vez mais desses caras uma postura coerente, ou eles vão continuar a sambar na nossa cabeça enquanto fazem acordos que beneficiam a eles e nos ferram com o Brasil. Vamos mudar um pouco de assunto, mas continuando no mesmo assunto. Bom, Bolsonaro ter firmemente, se posicionado ontem não foi a única surpresa boa que nós tivemos. Eu me lembro daquela história do Melhores do Mundo, de Joseph Kleiber, porque nela se aprende que a vida é uma caixinha de surpresas. E essa caixinha de surpresa soltou uma surpresa que eu diria que para mim foi inesperada, que foi o jornal queridinho da esquerda do mundo, o The New York Times, escrevendo uma matéria descascando o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler alguns trechos da matéria com vocês, mas antes da gente começar, olhem só o título. O Nêmesis brasileiro... A gente consegue botar na tela a matéria aí, Bruno? O Nêmesis brasileiro de Elon Musk está salvando ou machucando a democracia? O Nêmesis brasileiro do Elon Musk. Vocês vejam como é que o New York Times está se referindo ao Alexandre. Vocês entendem como a briga que ele comprou com o Elon Musk foi uma das mais estúpidas que ele poderia ter comprado? E um dos maiores presentes que nós tivemos. Agora os americanos estão chamando o Alexandre de Nêmesis do homem mais inovador do mundo. É uma fase horrorosa para o Alexandre. E é interessante isso, porque no jornalismo internacional as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o Alexandre, quem é o Alexandre. Elas pensam muito no Lula, na política internacional.
Porque é estranho para eles que um ministro da Suprema Corte mande no país. É difícil de explicar para o público geral, que sabe pouca diferença entre o Brasil e a Bolívia, quem é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Mas o New York Times achou o caminho, e esse caminho veio graças ao Elon Musk. Quem tornou o Alexandre mais famoso foi o Elon Musk. E agora, o que é o Alexandre? Ele é o nêmesis do Elon Musk. E no final, ele é só isso mesmo. Você vê a matéria, o New York Times usou uma foto bonita do STF, né? Consigo ver aqui que está pequeno para mim, mas acho que sim. No fim das contas, o Alexandre é só isso, é o nêmesis do Elon Musk. E o Elon Musk vai entrar para a história. O cara que fez foguete da ré, que fez os cegos verem, que fez a internet chegar a qualquer lugar do mundo, que fez o carro elétrico funcionar, que fez o carro dirigir sozinho, que devolveu a liberdade de expressão em um momento difícil do Ocidente. E o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um nêmesis temporário. É um nome insignificante, uma nota de rodapé de uma república de banana. Ele se acha um deus, mas não é nada. É um nêmesis, cujo nome será esquecido. Então a reportagem fala do nêmesis do Elon Musk. E o subtítulo diz assim: a Suprema Corte do Brasil expandiu seus poderes para proteger a democracia, mas alguns estão se perguntando se a Corte agora representa uma ameaça. O que é um pouco sutil, né? Alguns estão se perguntando se a Corte representa uma ameaça. Eu acho que a gente passou muito desse ponto. Boa parte, a imensa maioria dos brasileiros estão, segundo as pesquisas, afirmando que a Corte é uma ameaça. Os alguns a que o New York Times se refere são alguns do beautiful people. São alguns do establishment. E que dizem que agora a Suprema Corte representa uma ameaça. Que é uma forma de dizer, aqueles louquinhos de extrema direita, pior que tinham razão, rapaz. A matéria traz afirmações graves sobre o Supremo. Abre aspas. Pode deixar a matéria aqui na tela, Bruno. Pouco depois que o presidente Bolsonaro se tornou presidente em 2019, a Suprema Corte começou a sua campanha com um movimento altamente incomum. Garantiu a si a autoridade para abrir investigações criminais sobre ataques contra a Corte. Ela chamou isso de inquérito das fake news. Altamente incomum é o embelezamento que o New York Times quis dar para terrivelmente ilegal. Continua a matéria. Isso levou a uma série de investigações lideradas por um único ministro, Alexandre de Moraes. As investigações miravam operadores de extrema-direita, seja lá o que o New York Times considera extrema-direita, que pediam um golpe militar, não é verdade, após o senhor Bolsonaro perder a presidência em 2022, ajudando a salvaguardar a transferência de poder. O ministro Moraes também assumiu novos poderes para ordenar buscas e apreensões contra pessoas que simplesmente criticaram a Corte online. Isso é o New York Times que está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Forçar veículos de mídia a apagar artigos e ordenar agentes da Receita Federal que parassem de investigar outro ministro e sua esposa. A Corte também indicou como uma espécie de xerife da internet, como uma espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas redes sociais e bloqueou o X de Elon Musk depois deles não obedecerem às suas ordens. A maioria dos 10 ministros restantes formalmente apoiaram as suas decisões. Agora, 2 anos após o tumulto da última eleição e 5 anos desde que a Corte garantiu a si mesmo novos poderes, ela se provou relutante em abrir mão deles. Ora, quem poderia imaginar
Por onde andava Jack Nickas, o representante do New York Times em todo esse momento, estava como a bela adormecida? Ele continua. Em entrevistas, 4 funcionários sênior da Advocacia Geral da União descreveram as ações da Corte como um amplo ajuntamento de poderes. Disseram que não há fiscalização do Supremo Tribunal Federal e reclamaram que as suas investigações se arrastam por anos sem uma resolução. A corda está esticando. A matéria fala também sobre o início da ditadura com a instauração do inquérito da fake news. Abre aspas. No início de 2019, notícias sugeriam que uma investigação de corrupção, a Operação Lava Jato, estava começando a investigar alguns ministros, incluindo o presidente da corte à época, ministro Toffoli. Aquele que... Deixa pra lá. Ele atacou relatórios que afirmavam que a corte estava tentando atrapalhar a investigação. Atacar qualquer um de nós é atacar a todos, disse ele aos seus colegas ministros em uma sessão em 2019. Abre aspas, calúnia, difamação e insultos não serão permitidos. No dia seguinte, o ministro Dias Toffoli divulgou o inquérito às fake news. Ele usou um termo em inglês, já popularizado por Donald Trump, diz o Times. Em sua decisão de uma página, ele disse que a corte investigaria, abre aspas, notícias e falsas denúncias de crimes, relatórios caluniosos, ameaças e outras infrações que afetavam a honra e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e suas famílias. Inacreditável a quantidade de gente na imprensa que permitiu isso. De repente, a Suprema Corte poderia investigar qualquer crítica em qualquer lugar. A matéria denuncia também a maneira como o Alexandre e os capachos deles atuam. Tudo isso que eu estou falando para vocês é matéria do New York Times. Não é Revista Oeste, não é Paulo Figueiredo Show. Diz assim, parece também que ele foi atrás de uma emissora que cobriu alegações de fraude eleitoral. Em meio aos protestos sobre as eleições, um dos ajudantes de Moraes ordenou outro funcionário da corte a achar justificativos para tomar ações contra a Oeste, um veículo de mídia conservador, e, abre aspas, todas aquelas revistas que apoiaram o golpe. De acordo com as mensagens de texto vazadas e publicadas pela Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. Está falando da reportagem do Glenn Greenwald. O funcionário, continua a reportagem, o funcionário da corte respondeu que só conseguiu achar, abre aspas, publicações jornalísticas no site da Oeste, que, abre aspas, não estavam dizendo nada, segundo mostraram as mensagens. O ajudante do ministro Moraes respondeu, use a sua criatividade, kkk, ao que um funcionário respondeu que, abre aspas, daria um jeito. Eles também fizeram um questionamento importante. O que acontece se o Supremo errar? Mas o que acontece se a corte errar? Alguém deve ter o direito de cometer o último erro, disse Barroso. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Essa matéria do Times, ela mais parece descrever o império galáctico do imperador Palpatine do que um tribunal. Essa frase do Barroso deve causar arrepio a qualquer pessoa séria. Alguém deve ter o direito de cometer o último erro. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Ou seja, o Barroso tomou para si, para o Supremo, a palavra final sobre todos os assuntos do Brasil, não importam quais sejam, e o povo que se dane. Esse sentimento de que o Supremo é a última palavra em tudo se tornou absolutamente enraizado na cabeça desses caras, desses ministros, desses caras que se consideram semideuses intocáveis no Olimpo. A prova disso são as declarações recentes do Gilmar Mendes, de que o Supremo poderia até mesmo analisar a validade do impeachment de ministro da própria corte. Ou seja, quem decide sobre o impeachment de ministro do Supremo é o próprio Supremo. Esses caras se tornaram ditadores. E eles não têm medo de admitir. E a coisa está tão bizarra que agora até mesmo
a meca da esquerda, o veículo mais de esquerda que a gente pode imaginar, que todos eles usam como padrão ouro. O The New York Times decidiu escrever uma matéria gigante sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gente, para quem não lembra, o New York Times foi o jornal que inaugurou a censura global, inaugurou com as matérias da Cambridge Analytica. O New York Times é o jornal do establishment de esquerda, e que até agora ficou calado sobre o Alexandre até agora. A última matéria deles relevante sobre o Brasil tinha sido sobre o Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que ninguém tira da minha cabeça que não foi serviço dado da CIA. O correspondente, aliás, do New York Times, que escreveu a matéria sobre o Bolsonaro na Embaixada, é o mesmo que escreveu agora essa matéria contra o Supremo. Esse é o sujeito que tem vídeo cantando e dançando parabéns com a ministra da Cultura do Lula. Ora, para esse cara, o Jack Nickas, fazer uma matéria dessa, que eu considerei, óbvio, eu tenho divergências, mas considerei correta, justa do ponto de vista jornalístico. Ora, alguma coisa tem que ter mudado. E aí você começa a juntar os pontos. Ora, o jornal padrão do establishment está atacando Moraes. Ora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou Moraes. A Embaixada Americana criticou Moraes. O Congresso americano passou a lei da cassação de vício na CCJ com o voto dos democratas. Seria muito você imaginar que os agentes que deram suporte e levaram o Alexandre a ter esse grau de poder, e eu já expliquei detalhadamente como isso aconteceu no Paulo Figueiredo Show, será que esses agentes não estão recuando? E eu reitero o que eu vou dizer aqui, eu já disse isso, muita gente me pergunta. Eu não sei se pela Folha de São Paulo ou não, mas eu aposto, e isso estou colocando a minha reputação em jogo, mas por confiança, eu aposto que o Glenn Greenwald vai lançar mais de uma continuação da série da Vaza Toga com os 6 GB lá do pendrive. Pendrive. Eu estou apostando isso aqui ao vivo. Eu erro pouco, né? Então vocês não se enganem. Essa história de que o Supremo tem credibilidade, isso é coisa do Brasil. Claro que tem os idiotas que batem palma. Mas, na verdade, a gente sabe que nem no Brasil eles têm credibilidade. Apesar da mídia, da Globo, hoje em dia, basicamente da Globo, fazer parecer que sim, o que a gente está vendo é a erosão da imagem do suporte do Supremo Tribunal Federal, inclusive no exterior. A prova cabal disso está para que todo mundo possa ver. Vejam essa reportagem do site do Paulo Figueiredo Show. Interpol se recusa a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista da difusão vermelha. Mesmo diante de um pedido formal do Poder Judiciário, a Interpol tomou a decisão de não incluir os envolvidos no 8 de janeiro na famosa lista da difusão vermelha. Já tem um entendimento na Interpol que o Supremo está indo atrás de pessoas por razões políticas. E os próprios processos que envolvem o pessoal do 8 de janeiro são alvos de fortes questionamentos internos por parte da Interpol. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas como é que isso aconteceu? Eu tenho uma suspeita. Em inglês a gente chama de educated guess, um palpite bem fundamentado. E ele parte de uma curiosidade, que eu expliquei no X. Sigam a minha nova conta P Figueiredo BR4. Eu disse o seguinte, que no Congresso dos Estados Unidos, o subcomitê que supervisiona a Interpol é o do Global Human Rights and International Organizations. Esse comitê, por sua vez, que foi o mesmo no qual eu testemunhei em maio desse ano, é presidido por quem? Pelo deputado Chris Smith. E composto, dentre outros representantes, pela deputada Maria Salazar.
Então, quando vocês pensarem assim, quando vier o pessoal do não vai dar nada, isso aí que você está fazendo aí fora é só palhaçada, isso só... eu falo assim, não se preocupa. As pessoas que mais precisam sentem o efeito do trabalho. Você aí no seu sofá reclamando no Twitter, talvez não. Mas as pessoas que mais precisam, sim. Hoje é impossível o pedido de asilo de alguém que estava no 8 de janeiro ser negado nos Estados Unidos. Por quê? Você acha que você chegar... Como é que você chega num processo de asilo aqui? Você tem que apresentar as comprovações documentais de que você está sendo perseguido. De que o teu país vive uma ditadura. E aí como é que você faz isso? Se não tem matéria de jornal, essa é a primeira do New York Times. A gente conseguiu uma lá atrás com a Mary O'Grady do Wall Street Journal. Já conseguimos Daily Wire. Mas no New York Times essa foi a primeira. Como é que a gente constrói isso? Agora tem relatório do Congresso, tem relatório do Comitê Judiciário, tem voto dentro do Congresso, tem projeto de lei, os caras chegam com um calhamaço e dizem assim, meu amigo, eu sou vítima disso aqui. Hoje, o asilo para quem for perseguido político pelo Moraes, não só no Rio de Janeiro, mas perseguido político pelo Moraes nos Estados Unidos, é garantido. Sabe o processo do Alan dos Santos? A quantidade de documentos que foram produzidos extra em relação a quando ele entrou, documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. Então é para essas pessoas, as mais fodidas, usando o bom português, que a gente está trabalhando. Claro que é para beneficiar o país como um todo. Mas para essas pessoas, para a Interpol, como é que... Eu vou publicar uma entrevista, o João Gabriel está terminando de legendar, deve sair nos próximos dias, uma entrevista com a Michelle Eslan, que é a maior advogada de Interpol dos Estados Unidos. Ela foi minha advogada quando eu estive na lista da Interpol. E é assim que eu a conheci. Uma entrevista em inglês, por isso está sendo legendado, onde ele explica como... É bom para o ministro do STF, vocês podem assistir, porque vocês têm uma ignorância completa de como funciona a lista da Interpol. Não é essa não. Não é essa não, Bruno. Essa foi minha participação ontem na American News. Eu vou botá-la daqui no ar em um segundo. Mas ela explica como é o processo de análise. E quando a Interpol começa a ser pressionada, como foi pressionada pelo Comitê de Direitos Humanos do Chris Smith, por ofício, de dizer, olha, analisem com lupa os pedidos que venham da Suprema Corte do Brasil. Quando começa a existir um projeto de lei dentro do Congresso dos Estados Unidos que diz que vai ser encerrada a cooperação com o STF, isso é um presente. Isso significa que o Alan dos Santos, quando tirar um passaporte, que não seja o brasileiro, ele vai poder viajar, porque o nome dele não vai estar na lista Interpol. Significa que essas pessoas do 8 de janeiro vão poder circular sem medo de serem felizes. Vão poder viajar sem medo de pegar um avião e serem deportados para a tirania. Isso já é uma vitória. E é fruto de muito trabalho. E é um trabalho que vai continuar. Ontem mesmo, onde é que eu estava? Na One American News, uma das grandes redes de notícias, não da internet, da televisão americana. Eu estava no programa, um dos mais prestigiados, que é o programa da Channel Ryan, falando sobre o quê? Falando sobre a política externa do Lula, sobre como os Estados Unidos ajudaram o Brasil a cair nessa situação que se encontra, sobre a saída do X, o que tinha acontecido. É um processo de explicação na televisão americana para as pessoas influentes, que elas saibam a situação do Brasil. Até que se torne tão inegável que o Brasil vive uma ditadura, que nem a Interpol possa negar, que nem o Congresso dos Estados Unidos possa negar, e que nem mesmo o New York Times possa fechar os olhos. Eu disse e prometi a vocês, logo que nós começamos aqui, estávamos no chão, derrotados. Eu falei, nós vamos
antes de resolver o problema da ditadura no Brasil, nós vamos conscientizar o Brasil e o mundo de que nós vivemos uma ditadura. Dia 29 de novembro, eu já vou estar em Portugal, em reunião com o parlamento português, para tratar da ditadura do Brasil. Depois tem Itália, em algum momento, ainda não tenho agenda, mas vai ter Itália. Depois vamos passar no Reino Unido, depois vamos passar em Bruxelas. Sendo que a partir depois das eleições americanas, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, nós vamos trabalhar ativamente para passar o projeto de lei que caça o visto não só dos ministros do STF, mas como de todos, delegados, juízes auxiliares, todos que contribuem com a ditadura brasileira. Vamos trabalhar ativamente. Bom, como é que você pode ser parte disso? Você pode ser parte disso se tornando meu apoiador. Quando você é meu apoiador, você financia o meu trabalho jornalístico. Todas essas ações são custosas. Elas demandam tempo, demandam esforço, demandam dinheiro. Elas se tornaram, sem dúvida nenhuma, a minha grande missão dos últimos 2 anos. Eu vou levar a verdade sobre o que acontece no Brasil ao mundo inteiro e vou trabalhar para que haja consequências para a ditadura brasileira, até que essas consequências sejam insuportáveis e que o sistema cuspa e escarre esses ditadores. E o Brasil não vai virar a Suíça, mas volte à sua normalidade. E aí pode eleger Bolsonaro, pode eleger Lula, pode eleger Pablo Marçal, pode eleger quem quiser. O poder é de vocês, como diz o Capitão América. O Capitão América não, o Capitão Planeta. O poder é de vocês. Você pode se tornar meu apoiador de algumas formas. A forma que eu recomendo é que você se torne meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês, usando o cupom de desconto na descrição. Você vai ter acesso ao meu conteúdo exclusivo. Dentre esse conteúdo exclusivo, todos os dias vai ter um tracking do melhor instituto de pesquisa diário na página do Paulo Figueiredo Show para você acessar. Parte do meu conteúdo exclusivo, vários artigos de opinião espetaculares. Recomendo para vocês, tudo em português. Vários conteúdos exclusivos sobre as eleições. Você também tem descontos de 50% dos meus cursos. E hoje, como a gente vai falar mais tarde, como vocês viram aqui na abertura, abre a última, a final, a derradeira turma do curso que é o maior curso de geopolítica do Brasil, fim da América. Quem for meu apoiador vai ter 50% de desconto. E, acima de tudo, você apoia o meu trabalho. Se você está numa situação um pouco melhor, sempre digo isso, as pessoas, há no Brasil pessoas prosperando, graças a Deus. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Mas se você pode abrir mão de $50 por mês ou $500 por ano, torne-se meu patrono Gold. Porque além dos benefícios do apoiador, você ganha também acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que também recebe informações em sites exclusivos. Eu estou lá mandando pesquisa, comentário, etc, etc. Estou sempre lá batendo papo com vocês. Tem a nossa reunião mensal de Zoom, vai ter a nossa reunião presencial. Você convive com pessoas que te enriquecem intelectualmente. A gente precisa disso. Eu preciso disso. Você ganha acesso ao meu e-mail, você contribui no grupo de WhatsApp, facilita, ajuda as nossas pautas, é o melhor que é o que eu posso te dar de volta. E claro, se você está ferrado, você não quer se comprometer, não sabe o dia de amanhã, você pode ainda assim fazer uma contribuição com a partir de $1 que seja. Né? A Bíblia fala que a viuvinha que colocou lá o seu centavinho doou mais do que o milionário que doou uma quantidade gigante de dinheiro. Então, se você pensa primeiro na sua família, na sua condição, mas se você pode ajudar qualquer quantia, vale o que está no seu coração. Você tem a opção também de fazer uma doação única, que não te dá benefício nenhum, mas é uma doação única a partir de $1. Ou agora aqui com o QR Code, com a minha carteira, você pode fazer uma transferência direto de Bitcoin. E eu vou falar sobre Israel, porque a pauta já estava fechada e eu ia falar sobre eleições americanas agora, mas aí Israel mandou para o inferno o Yahya Sinwar. Depois de Israel ter simplesmente eliminado toda a cúpula do Hamas, o grupo terrorista teve que correr atrás de um líder novo. E aí, não sei se vocês lembram, Hamas nomeou esse Yahya Sinwar como líder novo do Hamas. E ele já mais de 30, passou o tempo preso, era um terrorista quanto mais, e é considerado um dos líderes intelectuais
do atentado de 7 de outubro do ano passado. E aí, em 6 de agosto desse ano, ele foi nomeado líder do Hamas. E a notícia boa foi que Israel mandou esse cara para o inferno para sofrer o juízo do Senhor. Ficou 2 meses no cargo. Né? Líder do Hamas é pior que ser governador do Rio de Janeiro. Você não fica muito tempo no cargo. Né? Esse cara aí, o 01 do Hamas, estava escondido no coração de Gaza, no meio da população civil, usando criança inocente como escudo humano, covarde, desgraçado, e agora está lá, sendo sodomizado pelo capeta. Então, crianças, não brinquem e não briguem com Israel. Eu fico pensando como é que está o clima no governo Lula, que apoia o Hamas. Deve estar um clima, literalmente um clima de velório. Mas eu não podia deixar de comemorar brevemente com vocês. É triste comemorar a morte de outro ser humano, mas esse, no caso, é um ser humano que estava responsável direto por um terror inexplicável. Vamos falar sobre eleições americanas, porque eu quero ainda detalhadamente falar com vocês sobre isso, eu prometi. E nós vamos ter aqui no Paulo Figueiredo Show uma análise detalhada das eleições americanas que você não tem em lugar nenhum. Esse é o meu compromisso com você. Eu trato vocês como adulto. E hoje eu vou fazer umas análises diferentes. Eu vou analisar a pesquisa em cada um dos estados americanos mais importantes. Isso por quê? Porque a eleição americana, você não é obrigado a saber, mas é importante que você saiba que a eleição americana não é como a eleição brasileira. A eleição brasileira, cada um vota, você soma o voto de todo mundo, se o cara teve mais voto que o outro, ele é eleito. Chamada votação popular. Nos Estados Unidos, existe votação popular, mas é eleição indireta. Então, o que a votação popular decide? Decide como cada um dos estados, com os seus eleitores, vai se posicionar. Isso é o tal do colégio eleitoral. Então, em vez de uma eleição, nós temos 50 mais uma eleições, né, nos Estados Unidos. Uma para cada estado e o Distrito de Colômbia. E não importa por quanto você leva um estado. Se você vai levar o estado por 50% dos votos mais um ou 100% dos votos. Você leva tudo. Grosso modo, há pequenas exceções que não vêm ao caso. Mas é por isso que eu vivo dizendo aqui que a Hillary ganhou o voto popular em 2016 com 2,1 pontos de vantagem, mas perdeu a eleição no colégio eleitoral. E é por isso que eu vivo dizendo que a Kamala Harris precisaria ganhar com algo como 3 ou 4 pontos percentuais no voto popular para ser eleita pelo colégio eleitoral e ser a presidente dos Estados Unidos. E quando eu falo esse 3 ou 4 pontos percentuais, é uma aproximação. E o que é o ideal para a gente saber o estado da eleição americana? Que a gente olhe cada um dos estados. A maioria dos estados, a gente já sabe como eles vão se posicionar, como é que a Califórnia, Nova York, o Havaí, até a Flórida, o Texas, a gente sabe como eles vão se posicionar. A Califórnia é sempre democrata, Nova York é sempre democrata, o Havaí é sempre democrata. A Flórida passou a ser sempre republicana segura, o Texas é republicano seguro. Montana é republicano, você já sabe como a maioria dos estados. Tem uma brincadeira aqui, não estou desmerecendo o Felipe não, pelo amor de Deus, de dizer assim, fulano de tal acertou 45 estados dos 50 nas eleições americanas. Ora, 40, até um macaco acerta. Tem uns 10 ali que é difícil de acertar. Esses são os chamados swing states. A gente chama de swing states. E swing states não é o estado onde todo mundo fica fazendo swing, troca de casal. Swing vem do inglês, balanço. Eles balançam de um lado para o outro. E hoje a gente vai sofisticar a nossa análise aqui no programa. Quase ninguém sabe fazer isso. Então eu vou explicar para vocês. A gente vai falar do Arizona, da Geórgia, da Carolina do Norte, da Pensilvânia, do Michigan e do Wisconsin. Esses são os estados que você precisa ficar de olho para entender quem vai ganhar as eleições presidenciais de 2024. E eu vou começar pelo Arizona. Arizona foi um estado crítico, foi um dos últimos, se não o último,
a terminar a contagem em 2020. É um estado que foi tradicionalmente republicano, e eu vou falar dele aqui para vocês. Eu vou me basear aqui, só para efeito de análise geral, na média do Real Clear Politics, que é um site, um instituto que junta todas as pesquisas eleitorais e eles fazem uma média ponderada para saber quem está na frente. Eu não acho o melhor instituto, mas é uma métrica útil para a gente fazer a análise aqui. E para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar os dados de 2016 e 2020, ou seja, das eleições do Trump contra Hillary, do Trump contra o Biden, e comparar com os dados atuais de 2024, Trump versus Kamala. No Arizona, em 2016, a média das pesquisas colocava, 2016, Trump e Hillary, as pesquisas colocavam o Trump à frente da Hillary por 4 pontos. Elas quase acertaram, mas o resultado final foi do Trump com 3,5 pontos à frente. Ou seja, a média do Real Clear superestimou o Trump em meio ponto. E vocês vão ver que o Arizona não é um caso comum, isso acontece mesmo. Em 2020, a média das pesquisas diziam que o Biden tinha 0,9 pontos de vantagem sobre o Trump no Arizona, o que parecia absolutamente improvável. Trump tinha ganhado o Arizona por 3,5 pontos, já era meio apertado, e os democratas acabaram ganhando por 0,3 pontos. Ou seja, a pesquisa superestimou o Biden em 0,6 pontos. Tudo dentro da margem de erro. Ponto para as pesquisas. Em 2024, a média das pesquisas elencadas pelo Real Clear Politics dá que o Trump tem uma vantagem de 1,1 ponto sobre a Kamala Harris no estado. O que quer dizer que se a gente comparar a margem de erro de 2016 e a de 2019, na realidade o Trump teria 0,1 a mais de vantagem. Um pentelho a mais de vantagem na média do Real Politics. Isso dá pra gente que o cheiro, a leve tendência é de que o Trump leve o Arizona. Eu digo para vocês, eu tô moderadamente otimista pro Arizona. Moderadamente otimista. É um estado que tem muito problema de fraude eleitoral. É um estado que teve muita disputa. Vários dos problemas de fraude foram resolvidos, mas outros não foram. Então, a pergunta é, será que foi resolvido o suficiente? Eu não sei. Eu sei que o cheiro, a leve vantagem no Arizona é em favor do Donald Trump. Quando a gente compara a média do Real Clear Politics para a Geórgia, né, o Trump perdeu o Arizona por pouco mais de 10 mil votos, que apareceram misteriosamente todos em favor do Joe Biden depois da votação. A Geórgia foi um caso parecido. Trump também perdeu a Geórgia por coisa de 10, 11 mil votos. Então, quando a gente compara a média do Real Clear Politics para a Geórgia, a gente já percebe que as pesquisas erram muito na Geórgia. Desde 2016, 1 ponto em favor do candidato republicano. E aqui a chapa começa a esquentar. Porque na média do Real Clear Politics, na eleição de 2020, o Trump está 0,9 pontos à frente da Kamala Harris. 0,9. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu, na minha cola aqui. 0,9. Mas com algumas curiosidades, porque essa média de pesquisa, se vocês repararem a média que está aí na tela de vocês vão falar, tá estranha. E de fato é uma média estranha, porque se vocês pegam, por exemplo, o Quinnipiac, ele é um instituto que está dando 6 pontos de vantagem para o Trump. O Insider Advantage, que foi um instituto, um dos que mais acertaram, estão dando Trump mais 2. O Trafalgar Group está dando, que foi outro dos que mais acertaram, mais 1. E aí vocês começam, a Atlas Intel também tinha sido um dos que mais tinham acertado, Trump mais 1. Mas a média é 0,9. Isso quer dizer que se as pesquisas se comportarem como se comportaram de 2016 para 2020, a gente está dizendo que a Kamala Harris está vencendo a Geórgia por 0,1% dos votos. E volto a dizer, um fator importante, o Quinnipiac, que eu estou dizendo que deu mais 6 para o Trump agora,
é um dos institutos completamente esquerdistas. Ele sempre é como se fosse o Datafolha, como se fosse como é o nome daquele cara da Globo, que está sempre na Globo? Quest. Então, assim, apesar da ligeiríssima, de 0,1 vantagem da Kamala Harris na Geórgia, dá para dizer, tanto na Geórgia quanto no Arizona, a bola está muito dividida. Mas dá para ter esperança para gerar, para levar. Agora vamos para Carolina do Norte, outro estado onde o Trump ganhou tanto em 2016 quanto em 2020. Em 2016, a média do Real Clear Politics estava uma vantagem pequena para o Trump sobre a Hillary na Carolina do Norte. Nós tínhamos 0,8 pontos de vantagem para o Trump, mas quando a apuração terminou, o Trump tinha uma vantagem de 3,6 pontos, o que quer dizer que as pesquisas davam simplesmente 2,8 a menos para o Trump do que ele teve na realidade. Em 2020, esse padrão se repetiu. A média das pesquisas dava o Trump à frente do Biden por 0,2 pontos, sendo que o resultado final foi de 1,3 pontos em favor do Trump. Então, quando a gente compara a margem de erro, a gente tem que os pesquisas subestimaram o Trump, superestimaram os candidatos democratas em 3,7 nas eleições de 1,6 em 2020. Nesse ano, a média do Trump está à frente da Kamala Harris por 1,2. Ou seja, a eleição da Carolina do Norte tende a ser mais tranquila para o Trump se a gente levar em conta uma vantagem aí, talvez de 3, 4 pontos sem muita dificuldade. E se você for olhar de novo, olha que interessante, o Quinnipiac, esse instituto que deu mais 6 para o Trump na Geórgia, deu mais 3 para a Kamala. Mas todos os outros institutos, o Rasmussen, um dos mais precisos, mais 5 para o Trump, Trafalgar, mais 2, Insider Advantage, mais 1. A vantagem para o Trump na Carolina do Norte é um estado que dá para dizer que o Trump levaria. Agora, vamos para 3 outros estados que já são um pouquinho mais complicados. Ainda mais complicados, devo dizer. Porque até agora a gente falou estados que, historicamente, votavam no Partido Republicano. Estados que se tornaram swing states. Já a Pensilvânia, Michigan e o Wisconsin são realmente incógnitas. Absolutamente incógnitas. Eles costumam ser... Tem hora que os republicanos levam, em 2016 foi uma surpresa o Trump ter levado um desses estados, mas, em geral, os democratas levam. E se a gente está falando em estados importantes, sem dúvida, a Pensilvânia é simplesmente o estado mais importante de todos. Simplesmente o estado mais importante de todos. Isso porque, se o Trump levar os estados que já costumam votar no Partido Republicano, esses estados que a gente citou agora, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, ele só precisa levar a Pensilvânia para ser eleito. Só precisa levar a Pensilvânia para ser eleito, como ele levou em 2016. Em 2016, as pesquisas, a média delas... Deixa eu pôr. Tá aqui, ó. A média das pesquisas, em 2016, apontava que a Hillary estava 2,1 pontos à frente do Trump. Só uma pesquisa, Trafalgar, dava vantagem para o Trump. Nessa época do ano, em 2016, as pesquisas davam 6,7 pontos de vantagem para Hillary. Nessa mesma época do ano, 17 de outubro de 2016. No resultado final, a Hillary perdeu a Pensilvânia por 0,7. Então o Trump foi subestimado em 1,4 pontos em 2016. Em 2020, você teve uma verdadeira farra na Pensilvânia. A apuração estava rolando, o Trump estava na frente, vocês devem lembrar disso, minha cobertura no Terça Livre, e de repente a apuração parou, e quando voltou, o Biden simplesmente recebeu todos os votos e assumiu a liderança. E aí, quando a gente olha a média do Real Clear Politics, a gente percebe que a média das pesquisas dava o Biden 1,2 pontos à frente do Trump, o que coincidiu exatamente com o resultado final. Então aqui, a média das pesquisas acertou com precisão.
quando a gente compara 2016 com 2020, a gente tem que o candidato republicano é subestimado em 1,4 pontos. Agora, em 2024, a média das pesquisas está que o Trump está à frente da Câmara por meio ponto. Ou seja, é também um estado muito disputado. E, de novo, isso é uma estimativa, as pesquisas oscilam dentro da margem de erro. Mas se a margem de erro se mantiver, o Trump leva com uma folga maior. Aqui eu chamo a atenção especificamente para a pesquisa do Rasmussen Reports, um dos melhores institutos de pesquisa nos Estados Unidos, que passou mais perto de acertar, dava 3 pontos de vantagem para o Biden em 2020. Agora, esse que dava 3 pontos de vantagem para o Biden em 2020 está dando 3 pontos de vantagem para o Trump. Se a gente for para o Michigan, em 2016 a média dos institutos dava Hillary Clinton com 3,6 pontos à frente do Trump. No resultado final, o Trump levou por 0,3. Quer dizer que a média errou em 3,3 pontos. Em 2020, os institutos davam uma vantagem de 4,2 para o Biden. E o Biden acabou levando por 2,8, ou seja, superestimaram o Biden em 1,4. Agora, em 2024, é a maior vantagem que o Trump já teve no Michigan em todo o seu histórico eleitoral. As pesquisas estão dando, em média, 0,9, 1 ponto de vantagem para o Trump sobre a Kamala Harris. De novo, se a margem de erro se repetir, o Laranjão vai levar o Michigan com uma facilidade maior do que qualquer analista acha que seria possível. O Rasmussen Report está dando empate. O Quinnipiac deu mais 4 para o Trump. O Trafalgar deu mais 2. Para finalizar, o Wisconsin. O Wisconsin, do ladinho ali do Michigan, apesar de ser um estado que, em teoria, seria mais fácil para os republicanos ganharem que o Michigan, o Wisconsin é um estado de dúvida. Muita dúvida. Em 2016, as pesquisas davam uma vantagem fenomenal para Hillary. 6,5 pontos dela sobre o Trump. O Trump levou o estado por 0,7. Nenhuma pesquisa, 0 pesquisas em 2016 mostrava a vitória dos republicanos. Em 2020, as pesquisas continuaram a inflacionar absurdamente o desempenho democrata. Elas davam uma vantagem para o Biden de 6,7 sobre o Trump. No resultado final, foi o Trump levando com 0,7 de vantagem. Em 2024, a média das pesquisas do Wisconsin está com o Trump 0,1. Acho que esse dado que você está aí está desatualizado, Bruno. Ela era 0,3 e enquanto a gente estava fazendo aqui o programa, eu estou com um dado atualizado. Ela está mostrando 0,1 em favor do Trump. Esse é o novo dado. E a gente teve Trafalgar dando Trump mais 1. E aí uma série de pesquisas dando empate. E o Rasmussen dando Trump mais 2. O Quinnipiac dando Trump mais 2. Impressionante. Mas tá ali na risca agora. Se, de novo, o Trump estiver sendo subestimado nas pesquisas, como foi em 2020 e 2016, a situação é favorável para o Trump. Então, eu passei estado por estado. O que é importante eu chamar aqui a atenção para vocês? Em todos os estados que eu abri aqui, agora finalmente no Wisconsin, mas em todos os estados, sempre, ou quase sempre, acho que a exceção foi um ano no Arizona, o Trump tem o seu desempenho eleitoral subestimado pela média dos institutos de pesquisa. Guarda isso que eu vou te falar agora. Se você não entendeu porra nenhuma do que eu falei até agora, guarda isso aqui. Em todos os anos, o Trump tem o seu resultado eleitoral subestimado pelos institutos de pesquisa. Agora, junta com essa outra informação que eu vou te dar agora. Em todos os estados, chave,
na média do Real Clear Politics, o Trump está à frente da Kamala Harris. Em todos os institutos mais sérios, Trafalgar, Insider, Atlas, Rasmussen, em todos eles, o Trump está à frente. E o que isso tudo se confirmar, o que significa no mapa eleitoral? O frigir dos ovos. Bom, se confirmar que o Trump realmente leva o Arizona, que eu tenho um grau baixo de otimismo, a Geórgia, a Carolina do Norte, a Pensilvânia, o Michigan, o Wisconsin, a gente vai ter o que se chama de landslide, a lavada, o avalanche. Se essas previsões se mostrarem verdadeiras, esse mapa eleitoral que vocês estão vendo aqui, o Trump teria 306 votos no colégio eleitoral, 36 a mais do que o necessário para ele ser eleito presidente. Uma vantagem tão grande que ele nem precisaria se preocupar em levar um outro estado que se tornou possível dos republicanos levarem, que foi a Nevada. Nevada, um estado que eu não coloquei nessa lista, mas nesse momento, Nevada, o Trump, na média das pesquisas, está meio ponto à frente. Trump perdeu Nevada em 2016 e perdeu Nevada em 2020. Essa seria a primeira vez que os republicanos levariam Nevada em 20 anos. 20 anos. E muita gente pode não entender, né, o que faria o Trump estar tendo o melhor desempenho em pesquisas, as mesmas pesquisas subestimando o Trump. Esse ano ele está tendo o melhor desempenho em pesquisas que ele já teve na vida dele em todas as disputas. E ontem isso ficou muito claro para muitos americanos, e talvez fique claro para você, para verem, quando viram que a Kamala Harris, como eu antecipei aqui, que ela seria entrevistada na Fox News, e essa entrevista foi um desastre completo. Não sei se a gente tem um texto aqui, um pedaço do vídeo da entrevista aqui, Bruno, para passar para as pessoas. Exhausted of Brett. More than People are 70% of people exhausted. tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. But you've been the person holding the office. Come on. Madam You Vice and I President. both know what I'm talking about. You and I both know what I'm talking about. I actually don't. What are you talking about? What I'm talking about is that over the last decade, But you're people the have lever of become. power. But listen, over the last decade, it is clear to me, and certainly the Republicans who are on stage with me. É um grau de retardo mental. É um grau de retardo mental. É uma Dilma. É uma Dilma Rousseff. É muito parecido. É uma mistura de Dilma com Rodrigo Pacheco. Porque tem uma mistura, ela passou a entrevista inteira repetindo chavões e não falava nada com nada. E o que as pessoas estão achando da entrevista? Bom, a gente falou aqui do mercado de apostas, o Polymarket, o principal mercado de apostas. Na terça-feira, a gente falou no Paulo Figueiredo Show que o Trump estava com impressionantes, a maior vantagem que o mercado de apostas tinha tido até agora, 57,9 para o Trump, com 41,9 de chance de vitória da Câmara. Hoje, 2 dias depois da entrevista da Fox News, a gente tem agora avassaladores. Eu até quero pegar esse número para ter certeza de que é o mais atualizado, mas antes de eu entrar no programa, nós estávamos com 62,3% para o Trump de chance de vitória e 37,8% da Câmara. Lembrando, isso não é um instituto de pesquisa, isso é um site de apostas, né? É um mercado de apostas maior do mundo. Ou seja, você tem centenas de milhares, milhões de pessoas que estão apostando dinheiro
muito mais na vitória do Trump que na vitória da Kamala Harris. Muito mais. Não está aí para a gente, eu vou pedir para os próximos programas a gente sempre colocar, Bruno, o gráfico. Porque o gráfico mostra a boca do jacaré abrindo. E se eu falar para vocês que um mês atrás, eu tenho aqui, por um acaso eu tenho aqui, não sei se eu vou conseguir enxergar na minha cola, um mês atrás, menos de um mês atrás, a gente chegou a ter, no dia 18 de setembro, a Câmara com 52,3% de chance de vitória, ou seja, favorita, e o Trump com 48,6%. Essa vantagem foi diminuindo, até que mais ou menos no início de outubro houve uma virada. E agora, nesse momento, o Trump é o favorito com quase 2/3 de chance de levar as eleições. Quase 2/3. O Bruno vai botar aqui. Olha o tamanho no gráfico. Obviamente o Trump está em vermelho. Nos Estados Unidos o vermelho é a cor do Partido Republicano. E em azul é a Kamala Harris. Olhem como os últimos dias mostraram uma disparidade irrecuperável. Até mesmo o site de análise do Nate Silver, o 538, que é alguém que sempre erra as eleições em favor da esquerda. Ele disse que a Hillary tinha 70% de chance de ganhar as eleições. Em 2016, quando o Trump ganhou. Agora, o site do Nate Silver está dizendo pela primeira vez que o Trump tem a ligeira chance, a vantagem de ser presidente. Eu quero dizer para vocês, a campanha da Kamala Harris implodiu. Ninguém mais vê a Kamala Harris como uma candidata favorita. Só a imprensa brasileira. Até para a esquerda, o Trump se tornou o candidato favorito. Eu não estou brincando. Antes de entrar no programa, o Morning Consult, que é um instituto que não só é de esquerda, mas é muito de esquerda, é o Vox Populi, colocou o Trump na frente de estados como Wisconsin, Carolina do Norte, Geórgia e atrás, mas muito perto, na Pensilvânia, Michigan e Nevada. E o que importa aqui não é o resultado, porque esses caras sempre erram muito em favor da esquerda, mas a tendência, que está mostrando que mesmo os institutos mais aloprados para o lado do Partido Democrata estão com dificuldade de colocar o Trump atrás da Câmara. A grande pergunta é: como os Estados Unidos passaram 4 anos com alguém senil na presidência e agora tem uma candidata que pretende suceder o presidente senil, que é quase ou tão mentalmente incapaz quanto ele? É incrível que essa mulher tenha sido promotora numa das maiores cidades dos Estados Unidos, São Francisco, tenha sido senadora, tenha sido vice-presidente. Essa mulher não dava para ser advogada numa firma de fundo de quintal, estagiária de um direito na Universidade Patinha Lésbica. Inacreditável. É como se a gente pensa, caramba, como o Brasil permitiu que a Dilma Rousseff fosse presidente. É a pergunta que a gente faz, mas a gente esperava mais dos americanos. Como uma pessoa com capacidade cognitiva tão limitada possa ter sido endossada pelos caciques a candidata à presidência dos Estados Unidos? Isso não é um acidente, isso é um declínio civilizacional. É, de fato, o fim da América e do mundo como conhecemos. Tudo que eu alertei a vocês no meu curso O Fim da América e do Mundo como Conhecemos está se confirmando diante dos seus olhos. E isso eu vou falar muito dos Estados Unidos, porque a eleição dos Estados Unidos não afeta os americanos, mas é o futuro do Ocidente inteiro. É a melhor chance que a gente tem para ajudar o Brasil. Esses atentados contra o Trump, eles foram muito mais do que ataques a um homem. Eles foram ataques diretos à nossa liberdade. E é por isso que eu decidi abrir, e vai ser a última, de fato, a última turma do curso do Fim da América. Que, graças a Deus, eu tenho um orgulho tremendo de já ter preparado mais de 6.000 alunos para entenderem o que está acontecendo no mundo. Então, o curso começou em 2021,
nós tivemos, se não me engano, acho que essa é a 7ª turma, alguma coisa assim, e é a sua última chance de entender quais são as forças que estão ameaçando a nossa sociedade. O mais importante, como é que você pode reagir. Então, hoje estão abertas as pré-inscrições. Você vai receber imediatamente, agora, se você fizer a sua pré-inscrição no link que está na descrição, eu acho que o domínio já atualizou, www.ofimdaamerica.com, mas o link está na descrição. Você vai receber imediatamente, de graça, se pré-cadastrando, a sua primeira aula completa do curso. Todo mundo que comprar o curso na pré-inscrição vai receber 6 meses de acesso gratuito a todos os conteúdos exclusivos com o meu apoiador, que vão continuar te preparando. E isso também não é tudo. Quem for pré-inscrito vai ter um maior desconto especial no dia que as vagas forem abertas. No dia. E se você é apoiador ou patrono, não se preocupe. Você que é meu apoiador e patrono, você vai receber no primeiro dia 50% de desconto. Vai comprar o curso pela metade do preço. Só no primeiro dia. No segundo dia o desconto cai. Você ainda vai comprar com desconto, mas se você não é apoiador e não quer ser apoiador, não tem problema. Entra agora, se pré-inscreve, você vai assistir a primeira aula grátis. Eu duvido que você não se apaixone. E aí você vai ter, no dia do lançamento, o maior desconto. Menor do que o dos apoiadores do Patronos, mas ainda assim vai ter um bom desconto. Eu quero muito que essa seja a minha maior turma. A gente está no momento de bifurcação. E eu quero que você entenda tudo o que eles planejam, por que eles planejam, o que eles querem. E só assim a gente vai conseguir se prevenir e sobreviver a esses ataques do sistema. Porque vocês acham que está ruim hoje? Esperem se o Trump não ganhar o que está por vir. O que esses caras querem. E eu preciso de você preparado, armado com conhecimento, para que a gente resista como sociedade e revide. Então, esse curso não é uma sequência de aula, é um arsenal de conhecimento. São mais de 35 aulas, 10 módulos. Os professores são os maiores especialistas internacionais, além de mim, esse pangaré, mas os maiores. Eu trouxe para você os melhores especialistas internacionais do mundo em português. Você tem 5 anos, tudo legendado, sem censura, sem distorções. Eu posso falar o que eu quiser. Se você fizer a sua pré-inscrição hoje, você vai comprar o curso, você tem 5 anos de acesso. Pode assistir quantas vezes quiser, de onde tiver, tudo lá. Tendo internet, você vai conseguir acessar. Eu tenho, de tempos em tempos, uma chamada de aula por vídeo com os alunos, respondo dúvidas. Tem grupo de Telegram para os assinantes, onde você conversa com os outros alunos, compartilha as ideias. São milhares de pessoas no grupo. E olha, gente, sinceramente, pela qualidade do conteúdo, o nível, tudo produzido em estúdio, etc., a qualidade de aula, os benefícios, o curso é muito barato. Você que é meu apoiador, então, é quase de graça. Porque eu poderia cobrar mais caro, mas o interesse aqui é que você se arme com esse conhecimento. Então, eu estou fazendo o possível e o impossível para que vocês se tornem pessoas realmente fortes e preparadas. Se eu estiver sozinho, eu estou ferrado. Se você se preocupa com onde o mundo está indo, etc., não tem tempo de acumular informação, ler não sei quantos livros. Tá lá, é o resumão para a prova, forma clara, roteirizada. É a tua última chance de se armar com conhecimento. Última turma, não espere. Clica no link que está no chat, faz a sua pré-inscrição agora mesmo. Vaga limitada, última chance. E, óbvio, seja inteligente, se torne apoiador e tenha o máximo de desconto no curso, que é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Não se deixe enganar. O que está em jogo não é Brasil, não é Estados Unidos, é o futuro do Ocidente, é civilização. O que vai acontecer nessas eleições americanas, é por isso que eu estou explicando em detalhe, vai afetar o Brasil e o mundo. Você tem que se preparar agora, até para entender o que significa essa eleição do Trump. O futuro vai depender exatamente do que você souber para tomar as suas melhores decisões. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei, expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil, e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipuladas. A geopolítica global está em chamas.
nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos, mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar, mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. Você acha que está lutando uma guerra local, mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6.000 alunos, nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora, nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar. Figueiredo, 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 Figueiredo.